Todos nós precisamos de rotina, principalmente os bebês, pois eles ficam mais calmos, mais tranquilos e mais seguros. Por esse motivo, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como podemos criar uma rotina para os bebês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Josiane Lara e eu vou falar uma coisa para vocês. Através da rotina, minha filha passou a dormir a noite inteira. E eu vou explicar para vocês como que eu fiz isso. Mas antes, nós temos que pensar no bebê. Como que ele se desenvolve, o que que ele sente. Gente, tudo que eu falar para vocês aqui foi com base em pesquisas que eu fiz e também na minha própria experiência, porque eu tenho duas menininhas, tá? O bebê, desde a barriga, ele tem uma rotina. Dentro da barriga ele acorda, dorme, tudo que ele sente ali, a claridade que ele enxerga, a escuridão, é uma rotina para ele. E depois que ele nasce, tudo muda. Luminosidade, frio, fome, fralda, tudo isso muda a rotina do bebê. E é lógico que ele vai começar a ficar um pouco mais irritado porque ele não está acostumado com isso. E quando a gente coloca uma rotina, o bebê começa a se acalmar porque ele consegue prever o que vai acontecer. Os bebês não gostam de surpresas. Através da rotina, eles conseguem organizar o seu relógio biológico, eles compreendem o que é noite, o que é dia e eles ficam mais tranquilos. Então, surpresa para o bebê? Não. Por isso a rotina é tão importante. Mas aí vem a pergunta, né? Como criar uma rotina para o bebê? E eu sei que é cansativo, que eu já passei por isso. Desde o momento que sai da maternidade, a gente fica muito cansada, exausta. O bebê acorda várias vezes à noite, de dia, passa um mês, passa 2 meses, 3 meses, o bebê ainda não dorme e a gente fica desesperada e a gente pensa que não vai dar conta. Mas conseguimos. Se a gente tiver paciência, a gente consegue. E eu vou falar para vocês os passo a passo para colocar a rotina para o bebê. Primeira coisa. Enquanto o bebê ainda não come, só mama, ofereça o leite em livre demanda, o quanto ele quiser, porque o leite para o bebezinho não é somente fonte nutritiva, mas também um calmante para o bebê. Então, se você oferece o tempo todo, ele vai ficar mais calmo e ele sabe que ele pode se acalmar. Mas isso é até ele começar a comer. Depois que ele começa a introdução alimentar, ali por volta dos 6 meses, estabeleça já os horários da alimentação dele. Tem que ser estabelecido e sempre alimente o bebê no mesmo horário, porque o bebê sabe que vai ter comida naquele momento. Então, se por exemplo o bebê não está querendo comer e você oferecer o peito, ele vai confundir um pouco. Então, é o alimento. Chegou aquele horário, é o horário do alimento. Com isso, você vai ter certeza absoluta que na hora de dormir ele não estará com fome, porque ele foi amamentado e ele recebeu alimentos sólidos. Então, no mesmo horário e o melhor ainda, sempre no mesmo lugar. E sempre falar pro bebê, agora é hora de comer, vamos almoçar, vamos jantar, que aí ele sabe, você sabe que ele não tá com fome e ele sabe que ele vai se alimentar. Nós temos um viés aí para falar para vocês. Um bebê leva de 4 a 8 dias para entender uma coisa nova. Então, cada vez que você oferecer um alimento novo, vai levar um tempo ele se acostumar com esse alimento. Cada vez que você inserir uma coisa nova na rotina dele, ele vai levar um tempo para entender aquilo. A criança vai entendendo e ela vai se sentindo segura. Segunda coisa, depois que você já estabeleceu a rotina da alimentação com os horários definidos e o bebê já entendeu isso, aí você começa a rotina das sonecas. O bebezinho até mais de 1 ano precisa dormir de dia. Precisa. Aí você vai me falar, mas olha, o meu bebê não dorme. Eu sei, eu já passei por isso. A minha segunda filha não dormia de dia. E quando ela dormia era 15 minutinhos, no máximo 20 minutos e ela ficava muito cansada, eu ficava cansada. E à noite ela acordava a cada 1 hora ou até menos, acordava 10, 15 vezes na noite. E eu tava ficando desesperada, meu Deus, como que eu vou fazer essa criança dormir? Então eu pensei que não seria possível. Mas depois que eu consegui estabelecer a rotina correta da alimentação, então eu teria que estabelecer a rotina da soneca. Mas como fazer isso? Como fazer a criança dormir? Começa com você explicando para a criança todas as vezes que é para dormir. Vamos tirar um cochilinho? Agora é a hora de dormir, a hora do cochilo. A criança vai levar alguns dias para entender que é o horário do cochilo. O que vai acontecer? Se ela dorme pouquinho, dali 10, 15 minutos ela vai acordar. Você vai lá, dá uma balançada, mostra que você tá ali e coloca no berço de novo. Se a criança usa bico, melhor ainda. Aquilo ajuda ela a se acalmar. Coloca no berço de novo. Então mesmo nos primeiros dias vai ser difícil sim, mas você vai colocando, vai mostrando que a criança pode dormir mais, que ela não precisa acordar. E logo
em uma semana ela vai entender que ela pode dormir 30 minutos, 40 minutos. E isso acontece, gente, é só ter paciência. Minha filha dormia 20 minutos. Depois que a gente foi lá dando calma pra ela, carinho pra ela, toda vez que ela acordava, ela entendeu que ela poderia dormir mais. E o cochilo, que era de 20 minutos, passou a ser de 1 hora. Hoje ela dorme 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Isso ajuda muito. Eu sei que logo ela não vai mais querer dormir de dia, porque isso acontece, ela está perto dos 2 anos. Mas a criança precisa, até 1 ano e meio, 2 anos, ela precisa dormir de dia, pelo menos uma vez no dia. Porque o sono, ele é muito importante para a criança. Se a criança não dormiu bem durante a noite, ela até consegue repor durante o dia. Mas a soneca que ela perdeu no dia, ela não consegue repor à noite. Então ela fica irritada de sono e começa a acordar muito à noite porque ela não consegue dormir de irritação, entende? Por isso que a gente tem que estabelecer muito a rotina do sono de dia para que ela possa dormir melhor à noite. Terceiro, o banho deve ser sempre no mesmo horário, porque ajuda a criança a entender que aquilo é uma rotina que vai acontecer antes de alguma coisa. Por exemplo, se você dá banho à noite antes de dormir, a criança já sabe que depois do banho ela vai se preparar para dormir. Ou depois do banho vai vir o jantar, depois cama. Então a criança vai entendendo. Então o banho sempre no mesmo horário, mais à tardezinha. Quarto, preparar o ambiente noturno, o ambiente para dormir à noite, porque depois de um certo tempo, de uns 3, 4 meses, o bebê já consegue dormir a noite inteira. Basta nós ensinarmos o bebê. Então, como que a gente pode fazer isso? Começando a preparar o ambiente, deixar uma luz somente ligada, mais escuro, com menos barulho na TV, dar o banho, dar o mamazinho, começa a contar, ó, vamos dormir, tá no horário do bebezinho dormir, e vai levando pro berço, para a criança já entendendo que ela vai dormir. Como eu disse, ela leva um tempo para compreender que é hora de dormir, então você tem que sempre explicar para a criança que é hora de dormir. Quinto, não deixe o bebê chorar. Eu sei, você já ouviu até de pediatra, eu já ouvi de muita gente falando para deixar o bebê chorar à noite até dormir, e eu já fiz isso e eu não aconselho. Eu já tive a experiência de deixar chorar minha filha mais velha, minha filha mais nova, eu já fiz isso, mas eu vou dizer para vocês, não funciona, só deixa a criança mais irritada ainda, porque imagina você sem experiência nenhuma, sendo um bebê, estar com medo, sente falta da mãe, não tá bom, chora e ninguém vem te acudir. É desesperador para a criança. Então, se a criança chorar, você pode até esperar alguns segundinhos, mas falar, ó, a mãe chegou, a mãe tá aqui, você pode dormir sossegado. Pega a criança no colo, acalma, canta uma musiquinha, coloca de volta. É com calma, e isso aos poucos você vai fazendo. Eu sei que é cansativo, eu sei que você fica desesperada, porque eu já passei por isso, de você colocar no berço, a criança chorar e você pegar de volta, você tá exausta. Acontece, tenha paciência, porque dá certo. Vai chegar um momento que você vai falar assim, é hora de dormir, coloca no berço e sai. É isso que você vai ter que treinar muito. Coloca no berço e sai. Era um pouquinho perto da porta, a criança chorou, volta. Você vai repetindo essa sequência até a criança entender. A criança entende, basta você ser firme e ter paciência para que a criança compreenda essa nova rotina. Mas tem uma coisa muito importante. Os bebês têm fases de desenvolvimento e quando elas estão passando por essas fases, elas ficam irritadas porque elas estão aprendendo uma coisa nova. Essas fases acontecem nos 3 meses, nos 7 meses, nos 8, às vezes nos 9 meses, nos 11 meses. Então acontece muitas vezes no primeiro ano da criança. Então, durante esse tempo, dessa fase que ela está passando, ela vai acordar à noite várias vezes, ela vai ficar mais irritada e é normal. Mas a gente tem que ter paciência. E uma criança é diferente da outra criança. Algumas começam a dormir sozinhas tranquilamente, sem precisar de nada para ajudar. Outras precisam de ajuda. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre as naninhas e os objetos de transição que ajudam a criança a dormir melhor à noite, então dê uma conferida. Então, a gente tem várias formas de ajudar a criança a dormir melhor, mas a rotina é a melhor de todas. Então, vamos recapitular como que é a rotina? Primeira coisa, estabelecer um horário da alimentação, que deve ser sempre no mesmo horário. Segunda coisa, depois que estabelecer o horário da alimentação, estabelecer a rotina da soneca. A criança precisa dormir pelo menos 1 hora no dia, precisa dormir. Depois da rotina da soneca, você vai observar o horário do banho do bebê, que tem que ser sempre no mesmo horário.
organize o momento do sono, deixe um ambiente mais calmo e tranquilo para a criança pegar no sono. E por último, não deixe o bebê chorar, esteja ali para ele se sentir seguro e saber que pode dormir a noite toda. Gente, isso tudo que eu expliquei para vocês eu coloquei em prática aqui em casa, mas cada criança é diferente. A minha filha mais velha, com 2 meses, já dormia a noite toda. E a minha filha mais nova levou meses para dormir e quando ela não dormia, acordava muito. Então só foi depois que eu coloquei em prática rigorosamente essa rotina, foi que ela começou a dormir a noite inteira. Então cada criança é diferente, basta ter muita paciência, né? E quando a criança dorme, todo mundo dorme, né? Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você, caso você não seja inscrito, se inscreva, que tem bastante conteúdo legal aqui. E obrigada, deixa um like, um beijão e até mais!